nós temos então para consertar esse país uma das maiores expressões culturais da atualidade, que já foi tema de escola de samba, paga com o nosso dinheiro. É, cara, você em algum momento da tua vida, você pagou imposto para sustentar a exposição orgulhosa desta figura que eu vou te mostrar agora para falar do quê? Do capitalismo. Vamos lá? Galo de Fuga, é ele! Aê! Que aliás, deixa eu perguntar uma coisa, o Galo de Fuga já foi no Podpah? Ah, deve ter ido. Você imagina o que saiu dali, velho? Imagina o Galo de Fuga no Podpah. Deve ter isso. Você imagina o portal de conhecimento que essas pessoas abriram, né? Você assiste o Galo de Fuga no Podpah, faz zoom, ele abre um portal e você entra assim e você se perde. Você fala, meu, é muita sabedoria. Não tem nem capacidade intelectual suficiente pra interpretar essa conversa. Não dá. Eu fico imaginando o seguinte, aí fica se materializando assim, a cara do Igão, a cara do Mítico, a cara dele falando aquelas coisas, tipo, igual aquele moleque que imita eles, que é muito bom. Que tipo, mano, aí os cara pumba, mano. Nossa, pode crer, meu, tá ligado que pá, né? Não, eu fui lá e só fui, meu. Só fui, tá ligado? Mano, e a pessoa materializando todos esses... Ah, quanto conhecimento! Ah, meu Deus! Vamos lá. Vamos ver mais uma... Onde ele tá? Ele tá com aquele rapaz que faz o vídeo no carro, né? Como é o nome dele mesmo? É o... não lembro. Patrick Maia? Não É o Patrick lembro. Maia? Enfim, vamos pra essa aula maravilhosa dele. Fica de olho aí que eu vou dar pausa, tá? Vamos lá. Se o capitalismo crescer tanto, a ponto de todo mundo ter alimentação e moradia garantida, quem é que vai limpar a privada do rico? Pausa aqui. Só uma coisa, mostra o tweet, que o cara que compartilhou o tweet, você tá com... Diminui o vídeo aí. O cara mandou assim, ó, análise política. Aqui ele foi gênio, o capitalismo na prática. Então já começamos com a grande genialidade. Eu vou te explicar para quem tem essa dúvida genuína. Quando você tem um capitalismo que ele é muito funcional, então ele deu certo. As pessoas foram lá, elas se qualificaram para trabalhos maravilhosos, elas têm o que comer, elas têm onde morar, tá tudo certo. Quem é que vai escolher limpar a privada? Eu tenho duas respostas para essa sua pergunta, que não é só de limpar a privada. É basicamente empregos... Eu nem colocaria empregos desagradáveis em termos de tipo de serviço, mas eu colocaria até em termos de periculosidade, né? Como é que você faz para resolver um problema de um trabalho que é arriscado? A resposta do capitalismo malvadão para isso são duas. Número um, o avanço da técnica. Esse é o primeiro ponto. Pode ser que a gente tenha robôs que façam esse trabalho. Esse é o primeiro ponto. Mas quer o segundo, que para mim é o melhor? Sabe o que acontece imediatamente quando as pessoas têm dinheiro? Sabe o que acontece imediatamente? Você valoriza esse tipo de trabalho. Então eu vou dar um exemplo pra você, cara. Eu tinha uma ex-namorada, tive uma namorada, que ela foi ser babá em outro país. Eu não vou falar que país que é. Aí, o que acontece? Ela tinha nível superior aqui. Ela era pedagoga. Ela já tinha atuado na área. Na hora de fazer o currículo dela pra ir pro exterior, eles não colocaram que ela era uma pedagoga, A pessoa falou assim, não, faz o seguinte, fala que você era uma faxineira aqui, fala que você era uma babá aqui, fala que você... Porque aí aqui eles entendem você com mais experiência de subemprego, ou seja, você tem que baixar a tua qualificação para você entrar num país desenvolvido e as pessoas acharem que você não é boa demais para aquele trabalho. O que acontece é que no Brasil, uma pessoa que limpa a privada, ela ganha muito pouco. Uma pessoa que limpa a privada num país desenvolvido, ela ganha bem mais. Cara, eu tenho amigos que saíram do Brasil para ser garçom fora daqui. Uma vez, quando eu fiquei 15 dias no Canadá, uma vez, uma prima minha morava lá e ela ia mudar, ela ficava, tipo assim, acho que 5 ou 6 meses em cada país que ela fazia análise de impacto ambiental da área de expansão de empresa. Então ela tinha uma empresa que as empresas contratavam para fazer o estudo de impacto ambiental da ampliação delas. Então, por exemplo, você tinha uma empresa, um exemplo, a última que ela estava prestando serviço, eu não lembro o que era, um negócio de peixe, era uma parada assim, e aí ela tinha que analisar o impacto ambiental da ampliação de uma empresa de peixe, assim, assado. Ela ficou no Canadá, e aí no último mês ela falou, cara, se você quiser conhecer, vem agora, porque eu vou embora. E eu fui e fiquei na casa dela. E aí, beleza. Fui com a minha avó na época, foi bem legal essa viagem. Fiquei 15 dias lá.
Nesses 15 dias, eu tava sozinho lá, eu falei, vou sair sozinho. Chegou na fila de uma balada lá, eu vi 2 caras falando português, oi, aí, mano, beleza, vocês são brasileiros? Somos, vocês são de onde? Os caras de São Paulo e tal. Eu falei, o que vocês fazem aqui? O cara vai, brick, a gente é pedreiro. Eu falei, sério? Mano, aqui pagam bem demais, velho. Aqui, eu nem lembro aqui o que os caras eram, mas o cara, tipo, um, se não me engano, era professor de música e o outro era alguma outra coisa. O cara saiu do Brasil pra ser pedreiro no Canadá. Por quê? Porque as pessoas pagam mais pra esse tipo de trabalho quando o capitalismo deu certo, cara. Isso, cara, é uma questão que você nem precisa se aprofundar na teoria. Você não precisa ficar lendo os autores liberais, você não precisa ler nada disso. É só você ver na prática como é que funciona, cara. Os países que você considera mais capitalistas pagam mais para esse tipo de serviço. Ponto final. Se as pessoas tiverem alimentação e moradia garantido, eu duvido que vai ter um ser humano nesse mundo que se sujeitar a limpar a merda de outro. Então, se você não fabricar a pobreza, que é o que impulsiona alguém a limpar a merda do outro, não vai ter mais esse trabalho. Você tem que criar um sistema que obrigue uma parcela da população a aceitar alguma coisa. Pausa que ninguém aqui. mais Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. E digo mais, uma outra coisa que a gente sempre fala. O capitalismo, ele só se sustenta através do consumo. O capitalismo, ele tem interesse que mais pessoas consumam o tempo todo. Então não faz sentido isso que vocês estão falando. E outra, quando você pega, por exemplo, que a tese deles pode ser o seguinte, não, tudo bem, você tem países capitalistas que precisam fabricar pobreza em outros países para que esses imigrantes vão lá para eles limparem privado. Isso também não é verdade. Se você pegar países ricos, cuja imigração é absolutamente regulada, vamos pegar, por exemplo, um país como a Suíça. Tá? Como é que faz para você ter o banheiro limpo na Suíça? Lá tá tudo muito bem, cara. Lá as pessoas não têm problemas de saúde, de moradia, de comida, né? Você falou, né? Eu acho que foi esse exemplo que você falou, né? Se todo mundo tiver o que comer, se todo mundo tiver onde morar. Então, tem, cara. E você vai ver a qualidade de vida de um faxineiro na Suíça, ela é infinitamente melhor do que uma pessoa que tem um trabalho qualificado aqui no Brasil. Eu vou dar um exemplo pra você. Mestre de obra. O mestre de obra é um trabalho extremamente qualificado, tá, cara? Você ser mestre, você não precisa ser engenheiro, mas você ser mestre de obra, você precisa ser qualificado. Hoje, inclusive, tem cursos profissionalizantes disso, mas a maior parte dos mestres de obra aprendem e se qualificam através da experiência própria, ou o pai, ou alguém, e foi aprendendo e tal. Você ser mestre de obra, cara, é muito mais difícil do que parece. Você tem que saber conferir todos os materiais que chegam, para não tomar boné. Por exemplo, chegou o caminhão de concreto. Você tem que saber fazer a gestão daquilo, porque uma das coisas mais básicas que se tem quando você faz qualquer obra que tem caminhão de concreto é o cara deixar um pouquinho de concreto no caminhão para vender em outro lugar. Você tem que ser mestre de obra, você tem que saber, né, a cubicagem, tem que saber fazer as coisas. Outra coisa, quer ver uma coisa que roubam pra caramba em obra? Prego. Você compra prego, você compra de milhar, né? Então, tantos milhares de pregos, né? Vem lá o milhar. Você não vai ficar contando um por um, 1, 2, 3, 4. Então, você tem métodos para medir se estão te dando boné no prego. Você pesa o prego, você pega uma embalagem, abre e confere uma embalagem. Essa embalagem está correta. Então todas as outras você assume que elas estão também. Aí você pega uma outra embalagem do fim que chega o caminhão lá de prego para entregar coisa. Você não pega logo o que está perto da porta. Manda descarregar, descarregou. Está na metade, pega um no meio aqui. Abre e confere essa embalagem. Vê se tem um cento de pregos, onde está escrito que tem um cento de pregos. Esse tipo de malandragem, cara, que você aprende com a prática. Né? Outra coisa, reutilizar prego. Fui fazer uma forma aqui, tô fazendo uma forma para concretar um pilar. Beleza, vou desformar agora. Você vai pegar o martelo, aquela parte de trás, vai tirar o prego e vai... Você não precisa jogar aquele prego fora, reaproveita, aquele prego você vai com o baldinho, vai tirando, recolhe aqueles pregos e usa em outra forma. Isso é o tipo de detalhe que bons mestres de obra, ao longo de experiências e qualificações, né? Sabe, por exemplo, como é que você faz uma parede ficar reta? Cara, não é fácil, cara. Tenta você pegar e construir uma parede, tijolo por tijolo, vai sair torto, mano. Tem que ficar pegando prumo ali, pondo, não é fácil, cara, não é fácil, tá? Mestres de obra têm um trabalho considerado qualificado, tá? Veja quanto ganha o mestre de obra aqui no Brasil, cara. Não ganha bem, mano. A não ser que o mestre de obra seja mestre de obra de si próprio. Esse ganha. Que é o cara que ele próprio tem uma equipe e ele constrói a casa para si próprio para ele vender depois. Isso é bem comum aqui no Brasil. Então, sei lá, o cara tem alguém que tem um terreno, ele chega pro cara e fala, vamos fazer uma sociedade? Eu construo a casa, a gente vende, você fica com tantos por cento, com tantos por cento. Aí esse cara vai lá e constrói a casa e ele vende. Mas no final das contas ele é um investidor, né? Então esse cara ganha legal. O cara que é mestre de obras puro, ele não ganha dinheiro, tá? Eu te garanto que um mestre de obras aqui no Brasil ganha menos do que um faxineiro qualificado não, um faxineiro na Suíça.
E aí? Vamos lá. Os caras estão zoando aqui o prego, não é que pão duro, que pão duro. Cara, conheçam alguém que constrói. Veja se essa economia não é relevante no final de um ano inteiro de você fazer várias obras. Vamos supor, você tem, sei lá, tô tocando 6, 7 obras ao mesmo tempo, obras grandes. No final do ano, cara, a economia de prego é uma economia relevante, cara. Como eu te falei, você paga o IPVA de um veículo teu, cara, com economia de prego. Escutem quem tem experiência.